E aí, pessoal, tudo tranquilo? Bom, nessa aula a gente continua a descrever os fenômenos ondulatórios. Hoje, em especial, interferência ondulatória. A gente já falou sobre reflexão e refração, falamos sobre difração, polarização, ressonância e batimento. Então, esse seria o sétimo fenômeno ondulatório, né? E esse tem uma parte matemática que às vezes é cobrado, então demora um pouquinho, por isso que ele está isolado aqui numa aula, tranquilo? Então vamos lá, vamos estudar. Bons estudos para vocês. Bom, pessoal, o conceito do fenômeno interferência ondulatória é quando duas ou mais ondas se encontram num ponto do espaço. E nesse encontro há uma somatória de efeitos. Esses efeitos seriam os efeitos que essas ondas produziriam caso estivessem isoladas naquele ponto. Então, esses efeitos podem ser no sentido de somar, seriam as chamadas interferências construtivas, ou até mesmo aniquilar. Uma onda pode, naquele ponto, aniquilar o efeito da outra. É o que nós chamamos de interferência destrutiva. Bom, vamos ver uma situação mais simples, né? Numa onda unidimensional, como que você compreende a interferência em pulsos, em perturbações numa corda? Tá? Então, quando ondas se propagam numa corda, numa única dimensão, são ondas unidimensionais. E veja que aqui, pessoal, basta utilizar o princípio da superposição. Então, você está vendo aqui dois pulsos com amplitudes diferentes, A1 e A2, vão se cruzar. Então, nesse ponto do espaço, sofreu o fenômeno de interferência. Veja que no ponto de interferência, você tem a somatória dos seus efeitos. Então, seria a soma das amplitudes A1 mais A2. Então, isso aqui é chamado de interferência construtiva. Tá vendo? E o pulso resultante tem amplitude A1 mais A2. Veja que após o cruzamento, cada pulso se comporta, ele continua o seu movimento como se nada tivesse ocorrido. Tá legal? Então, esse é o princípio da superposição. Bom, vamos continuar. Ainda na onda numa corda, ou seja, unidimensional. Veja agora que você tem um pulso para cima e um pulso para baixo. A gente vai dizer aqui nos textos, né, que são pulsos em oposição de fase. Então, nós temos aqui amplitude A1, amplitude A2. No ponto de interferência, o que aconteceu agora? Você tem uma interferência parcialmente destrutiva e o pulso resultante tem amplitude do maior menos o menor. E veja que depois do cruzamento, acontece o movimento delas como se nada tivesse acontecido. E agora, pessoal, um caso bem especial. Veja que você tem na corda dois pulsos em oposição de fase, ó, um pulso em forma de Cristo, outro em forma de vale, mas os módulos das amplitudes são iguais, tá vendo? O que acontece? No ponto de interferência, nós temos então uma interferência totalmente destrutiva. Essa é a interferência destrutiva. E o pulso resultante tem amplitude zero. Mas veja que isso acontece apenas no ponto de interferência. Após o cruzamento, as ondas continuam se movimentando como se nada tivesse acontecido, evidenciando o princípio da independência. Olha o que acontece na prática. Olha aí, na prática, isso aí seria uma interferência construtiva, e o pulso resultante é a somatória, que a amplitude do pulso resultante tem a somatória das amplitudes individuais. Esse exemplo aí é o mesmo, né? Praticamente a mesma figurinha. Coloquei aqui só para ficar mais bonitinho. Olha lá, esse é mais devagarzinho, né? E agora, olha que louco esse aqui, ó. A interferência destrutiva, olha lá, aqui que ocorre no momento do cruzamento. No momento do cruzamento, a corda fica esticadinha, muito doido, né? Olha lá. Essa interferência destrutiva é exatamente no ponto de encontro. Depois, continua como se nada tivesse acontecido. Pessoal, legal? O fenômeno da interferência ele é muito importante. Você pode usar, por exemplo, como já foi perguntado no Enem, para, por exemplo, aniquilar um ruído. Se você tem um barulho indesejado numa gravação, via computador, você pode criar a onda que gerou esse ruído. Bom, você invertendo a fase da onda, ou seja, você coloca via computador uma onda exatamente com fase oposta, naquele momento do ruído, você tem uma onda que é somada com uma onda exatamente oposta ao ruído. Você provoca uma interferência destrutiva e o ruído dessa forma desaparece. Então você está usando o fenômeno da interferência, por exemplo, num caso de tecnologia de gravação. Muito legal, né? Bom,
para a gente entender a parte matemática de uma fórmula que existe aqui em interferência, eu vou falar um pouquinho o que seria defasagem. Eu acho que essa figura ela serve mais para mostrar qual é a diferença de distância entre os pontos que estão em fase ou em oposição de fase. Então, só para vocês imaginarem, imagina que alguém balançando a corda, né, produzindo essa onda, né, produzindo ondas aqui, ó, chacoalhando a corda. E aí você tem uma certa imagem que tem os pontos A, C, E e G. Reparem que quando isso aqui está em movimento, esses pontos A, C, E e G, eles estão na mesma posição, ou seja, na amplitude máxima aqui, né, na posição mais alta, no mesmo instante. Então, nós dizemos então que esses pontos estão em fase, estão vibrando em fase. Ou seja, o ponto A está em cima, o ponto C também vai estar, o ponto E também e assim por diante. Quando os pontos estão oscilando, um lá em cima e o outro está lá embaixo, né, ficam trocando de posição, você diz que eles estão em oposição de fase. E o que é a defasagem? A defasagem é a diferença de distância entre esses pontos. Então, repare nessa figura, eu vou chamar de defasagem de ΔX, que a distância entre todos os pontos que estão em fase é um número par, veja, ó, de lambda sobre 2. Ou, se você preferir, é o número inteiro de lambda. Só que, por conveniência matemática, vamos falar lambda sobre 2. Você vai ver que é mais prático, você vai ver nos problemas, tá? Olha a diferença de caminho, né? A diferença de distância entre A e C. É lambda. Entre A e E é 2 lambda, né? Que é 4 lambda sobre 2. Vamos aprender a falar lambda sobre 2 que você vai ver que vai ter mais utilidade, tá? Entender então? Então, olha só, os pontos C, E e G vibram em fase com o ponto A. E a defasagem, ou seja, a diferença de caminho, de distância entre esses pontos, é o número par de lambda sobre 2. Agora, olha só os pontos B, D, F e H. Eles estão em oposição de fase com o ponto A. E a diferença de caminho, veja que aí, ó, é meio lambda, tá vendo? Proporcional a meio lambda, né? É um número ímpar de lambda sobre 2. Então, 1 lambda sobre 2, a diferença entre A e D, ó, 3 lambda sobre 2, 5 lambda sobre 2, e assim sucessivamente. Bom, quando dois pontos sofrem uma interferência num ponto do espaço, você vai obedecer a seguinte regrinha. Vamos lá. Condições para interferência. Então, quando duas ondas se encontram no ponto, há interferência. Se os pontos das ondas que se interferem estiverem em concordância de fase, ou seja, os dois pontos estão em crista, então a interferência é construtiva. Se os pontos estiverem em oposição de fase, ou seja, um está em crista, o outro está em vale, a interferência é destrutiva. E aí, na matemática, eu vou mostrar para vocês uma figura para mostrar essa equivalência. Quando você tem uma interferência que é construtiva, a diferença de caminho percorrido pelas ondas a partir de suas fontes é o número n de lambda sobre 2. Agora, se ela for uma interferência construtiva, esse n será par. Se for uma interferência destrutiva, esse n será ímpar. Essa condição, pessoal, cuidado, é para fontes de ondas em fase. Então, nós temos duas fontes de ondas, e no momento que uma fonte emite uma crista, a outra fonte também vai emitir uma crista simultaneamente, tá? Então, vamos fazer aqui um desenho para você entender como é que funciona essa regrinha. Olha, é bem tranquilo. Imagina duas fontes F1 e F2, emitem ondas na mesma frequência e em fase. Vamos lá, olha as fontes aqui. Vamos imaginar que sejam duas fontes, dois dedos, duas pessoas vibrando água, né? Então, você está batendo aqui na água, plém, 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 produzindo ondas. Então, depois de um certo tempo, eis o aspecto dessas ondas. Veja bem que eu fiz o seguinte, linha cheia é para indicar uma crista e uma linha pontilhada é para indicar um vale. Então, vamos supor que depois de um certo momento eu tirei uma foto, então essas ondas foram produzidas, né? Já tem um tempo. Então, essa aqui é uma crista, um vale, uma crista e assim por diante. Lembra que a distância entre duas cristas consecutivas é lambda. A distância entre uma crista e um vale, lambda sobre 2.
Mas lembra que você está cutucando a água aqui e uma outra pessoa também produzindo ondas, a mesma frequência e em fase. Então vai chegar o momento que as linhas, ou seja, as cristas, os vales, vão começar a encontrar as linhas, né, da outra fonte, as cristas e os vales produzidos pela fonte F2. Então nós temos pontos, olha aqui como esse, por exemplo, ó, que é crista com crista. Então nitidamente você vai ver que é um ponto de interferência construtiva. Aqui você vê uma crista da verde com um vale, né, da linha pontilhada da azul. Crista com vale. Então aqui já é uma interferência destrutiva. Então o que é aquela diferença de caminho, né, para você entender a formulinha? Vamos lá. Ponto A. Todo mundo concorda que o ponto A é interferência construtiva. Ponto B, olha lá, crista com vale, é interferência destrutiva. Então, quando eu falo em diferença de caminho, seria isso aqui, ó. Qual que é a distância que essa onda percorreu que veio da fonte até essa posição A? Então, vamos contar lambda sobre 2, que é mais prático. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Lembra que a distância entre uma crista e um vale é lambda sobre 2. Então, nós temos 5 lambda sobre 2. Mas qual é a distância que essa onda percorreu até chegar nesse pontinho? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lambda sobre 2. Então, pessoal, qual é a diferença de caminho entre essas duas fontes? Ó, ΔX do ponto A, 7 lambda sobre 2, menos 5 lambda sobre 2, que dá 2 lambda sobre 2. Tá vendo esse 2 aqui, ó? É par. Então, o que falava lá na regrinha? A diferença de caminho é n, né, n lambda sobre 2. Se n for par, a interferência é construtiva. Mas atenção, ondas, né, fontes de ondas em fase. Ou seja, essa emite uma crista no exato momento que essa também emite uma crista. Se falar que elas estão em oposição de fase, aí esse raciocínio é invertido. Aí a interferência construtiva vai gerar um número ímpar aqui. Então tem que ficar atento a esse detalhe, tá? Vamos pegar o ponto B? Vamos contar aqui, ó. Olha o ponto B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lambda sobre 2. E aqui no ponto B até a fonte 2, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, qual é a diferença de caminho percorrido? Vai dar exatamente 1 lambda sobre 2. 1 é ímpar, né? Quando esse n é ímpar, a interferência é destrutiva. Entendeu a ideia, pessoal? É uma ideia legal, esse desenho aí é prático, é um desenho comum para explicarmos a equação da interferência. Vamos fazer um exemplo que caiu na FUVEST para você ver como é que isso é cobrado. Vamos lá. Olha só esse problema. O senhor Rubinato, um músico aposentado, gosta de ouvir seus velhos discos sentado numa poltrona. Está ouvindo um conhecido solo de violino quando sua esposa Matilde afasta a caixa acústica da direita de uma distância L, como visto na figura abaixo. Em seguida, o Sr. Rubinato reclama: não consigo mais ouvir o lá do violino, que antes soava bastante forte. Dentre as alternativas abaixo, para a distância L, a única compatível com a reclamação do Sr. Rubinato. Bom, o que ele deu aqui embaixo? O mesmo sinal elétrico do amplificador é ligado aos dois alto-falantes, cujos cones se movimentam em fase. Legal? Entenderam isso? Os dois produzem cristas e vales no mesmo instante. A frequência da nota Lá é 440 Hz e a velocidade do som 330. Qual a distância entre as olheiras? Aliás, a distância entre as olheiras do Sr. Rubinato deve ser ignorada. Muito bem, então a pergunta que ele quer fazer é a distância L, né? Essa distância Lzinha que ele afastou as caixas. Primeiro passo, vamos descobrir o lambda, né? Porque ele deu a velocidade da onda sonora e deu a frequência. Então, V lambda F, ó, V 330, frequência 440, eu acho o lambda 0,75. Agora, pelo texto, eu não consigo mais ouvir a nota Lá. Quer dizer que ao afastar essa caixa de uma distância L, essas ondas percorrem distâncias de tal maneira que no ouvido aqui do Sr. Rubinato ocorre uma interferência destrutiva, né? Então eu não consigo mais ouvir a nota, então eu destruí o som. Som de uma com o som de outra. Interessante, né? Som mais som virou silêncio, ou seja, interferência destrutiva. Qual é o padrão da interferência? ΔX, N, lambda sobre 2. O ΔX é a diferença de caminho percorrido por essas ondas. Ó.
essa percorreu L, L maiúsculo. Essa percorreu L maiúsculo mais Lzinho. Então, a diferença de caminho é Lzinho. Por que eu vou colocar N igual a 1? Na verdade, como eu sei que é um padrão de interferência destrutiva, esse número é ímpar. Então, a gente pode colocar 1, 3, 5. Geralmente, coloca-se um menor. Mas você vai ver aqui que se você colocar outro número, não vai ter resposta. Mas vamos colocar o padrão número 1. Lambda 0,75 dividido por 2. Muito bem, fazendo a continha 0,375. Veja que a resposta é aproximadamente letra A. E galera, olha só, se a gente colocar 3, você vai ver que você vai achar um outro valor de L. E esse outro valor de L não tem na resposta. Tá vendo? Se você colocar 3, vai ficar 3 vezes 0,75 dividido por 2. Então vai dar 1 ponto qualquer coisinha, tá vendo? 1, 5. Então o mais próximo, né, das alternativas seria letra A. Tranquilo, galera? Para a gente encerrar agora, eu vou falar sobre a experiência de Young. A partir de agora, pessoal, é um aprofundamento, tá? Então, quem vai usar mais isso aqui, de vez em quando cai a parte teórica, mas a parte de matemática mesmo é só nas militares, tá? Mas vamos lá. Experiência de Young é uma experiência famosa que provou a interferência e a difração da luz, que ocorre com a luz. Então, através de fendas muito pequenininhas, você lembra que para a luz difratar, as fendas devem ter comprimento próximo ou semelhante ao comprimento de onda da luz. Então, são fendas muito estreitinhas. Então, por exemplo, com uma luz concentrada, um laser, por exemplo, incidindo nessa aberturinha, você já consegue perceber a primeira difração. Depois, ele coloca duas fendas. E nessas duas fendas, nós temos difração novamente. Só que depois da difração, acontece o fenômeno de interferência, que é percebido lá na parede, ó. Então, olha que interessante. Você tem a luz, vai passar por essas fendas, e lá na parede você vai ter um padrão, né, chamado de padrão de interferência muito louco. Tá vendo? Uns risquinhos. Ou seja, se a onda propagasse simplesmente em linha reta sem sofrer esse fenômeno, ia aparecer apenas um risquinho aqui, né? E o resto seria tudo escuro. Mas olha que interessante, um padrão de interferência muito doido. Ou seja, um comportamento ondulatório. Você vê isso acontecendo num tanque de água. E você percebe isso com a luz também. Aí o Young fez a seguinte montagem. Vamos lá. Aqui, pessoal, é uma visão superior. E aqui é como se fosse uma visão lá na parede. Tá? Você lembra da visão anterior que tinha umas linhas coloridas, né? Coloridas, separadas o claro e o escuro. Então, veja, aqui nós temos um chamado máximo central. Então, lá no meio da parede vai aparecer aqui um ponto de interferência construtiva. Interferência construtiva, então você vai ver lá o pontinho naquela figurinha vermelhinho. E é um ponto de máxima intensidade. Depois você tem um ponto escuro, outro ponto claro, iluminado, escuro e assim por diante. São os pontos claros que têm interferência construtiva. Os pontos escuros, interferência destrutiva. Veja no desenho que são os pontos de máximo e pontos de mínimo. Aqui tem aquele padrão da interferência, o n igual a 0, o n igual a 1. Veja que o n igual a 0 é chamado de máximo principal. Primeiro mínimo secundário, ó, n igual a 1. Primeiro máximo secundário, n igual a 2. E assim sucessivamente, tá? Bom, como que ele fez? Pessoal, basta imaginar trigonometria e usando um pouquinho de trigonometria e alguns conhecimentos, ele conseguiu então descobrir o comprimento de onda da luz. Vamos lá. Para isso que inclusive serve essa experiência. Bom, a gente vai pegar aqui então, nesses pontinhos, como se fossem então duas fontes de luz, né? Vem a luz, sofre a difração e é como se fossem duas fontes de luz, né? Pelo princípio de Royles. Lá no ponto P de pato é um ponto qualquer de interferência. Pode ser, por exemplo, um ponto de interferência construtiva. Você pegou lá o ponto iluminado, um ponto vermelhinho. Então, essa distância do ponto vermelhinho ao máximo central, ele chamou de Y. A distância da parede até a plaquinha que está fazendo a experiência é um D maiúsculo. Pessoal, essa distância ó, é coisa de metros, tá? Então, você está lá na parede, você tem o dispositivo fazendo a experiência, então essa distância aqui é 3, 4, 5 metros. Agora, essa distância é muito pequenininha. Você viu no desenho lá dos pontos iluminados na parede? Isso aqui é coisa de milímetro, né? Ou no máximo centímetros. Mas, enfim,
Então, quando a gente pega dois raios de luz, ó, imagina dois raios de luz que vêm pela fonte 2 e pela fonte 1. Imagina aqui um ponto de interferência. Por geometria, esse ângulo pequenininho aqui, ó, θ, é o mesmo ângulo dessa figurinha θ também. Depois você olha isso com mais calma, tá? Faz esse desenho depois separado, para quem realmente precisar aí das militares, isso é importante. Então, esse ângulo θ é igual a esse ângulo θ. E o que seria o seno desse ângulo θ, observando esse desenho aqui, ó, esse triângulo retângulo. Reparem que esse pedacinho é a diferença de caminho. Essa diferença de caminho, aqui eu chamo de ΔΦ, tá? É o nosso ΔX lá, ok? Muitos livros, esse ΔΦ representa o ΔX. Beleza, né? Tanto faz. Então, o seno, cateto oposto, ΔΦ, dividido pela hipotenusa, que seria essa distância D. Veja que a distância D é a distância entre as fendas. E esse ângulo aqui é 90. Então, está aí o seno. O que é a tangente? A tangente de θ é o cateto oposto, y, sobre dzão. Olha só. Então, y sobre dzão. Muito bem. Agora, pessoal, como esses ângulos são muito pequenininhos, essa medida y é muito pequena perto desse dzão. Então, esses ângulos são muito pequenos. Para ângulos pequenos, o seno é igual a tangente. Então, você iguala as duas coisas. Ó. ΔΦ sobre D é igual a y sobre dzão. Muito bem, vou mudar de tela. Bom, então, multiplicado cruzado, ó, ΔΦ é igual a ydzinho sobre dzão. Lembra que esse ΔΦ é o ΔX lá do começo da aula, né? Qual que é a equaçãozinha lá da interferência? N lambda sobre 2. Olha aí, pessoal, então com essa expressão, Young conseguiu descobrir o comprimento de onda da luz. Genial, né? Provando, inclusive, um fenômeno que ocorre com ondas, né? Então, provando que esse fenômeno, a luz se comporta como uma onda, né? A tal onda eletromagnética. Pessoal, então vamos lá. Como é que coloco o N? Se eu pegar o primeiro pontinho aqui escuro, é o N igual a 1, ou seja, é a interferência destrutiva. Se eu pegar o primeiro pontinho claro a partir do máximo central, primeiro pontinho colorido, então o N vai ser 2. Então, 2 lambda sobre 2. E assim por diante, né? Mas lembra que esse Y aqui você tira da experiência. O que mais? O N também você tira do experimento. Você pega aqui um ponto conhecido. O Y, bom, Y eu já falei, né? O Dzinho é o tamanho, a distância entre as fendas, também é conhecido. E o Dzão é a distância da parede, né, que você está projetando, até as fendas. Então, tudo isso aqui você conhece com exceção do lambda. Bem legal, né? Mas, pessoal, não precisa decorar, né? Pessoal que vai prestar as militares ou coisa parecida, aí é bom você saber desenhar e saber chegar na equação. Mas para os vestibulares tradicionais, basta saber o experimento, o fenômeno. Tranquilo? Olha aí, ó, a imagem aqui, pessoal, tá vendo? Você teria aqui um máximo central e você teria os coloridos ao seu redor, né? A imagem dos pontinhos de interferência. Cada pontinho colorido aqui, vermelhinho, é uma interferência construtiva. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que tenham compreendido, né, o fenômeno da interferência. Agora, treinar um pouquinho, né, fazer um pouquinho de exercício. Um abração para vocês, pessoal. Boa semana e até a próxima.